Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo neste momento e você que nos assiste pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O MSN do programa Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. O e-mail é opiniãoagora@punoticias.com e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O portal de notícias do nosso programa é o www.punoticias.com. Para participar através do nosso telefone, você vai discar 3302-0271. Lembrando, porém, você que nos assiste nas cidades vizinhas onde a área não é 19, você deve colocar antes o 19 e logo em seguida o 3302-0271. O programa de hoje está recheado de matérias e também eu vou ter a honra aqui de fazer um bate-papo gostoso com o Euclides Baraldi Libardi, o empresário Euclides Libardi, que também é primeiro vice-presidente do Cimesp e é vice-presidente do Conselho da CIP. Logo mais, a partir do segundo bloco, faremos um bate-papo gostoso, vamos falar um pouquinho sobre o Cimesp, vamos falar sobre a economia da nossa cidade, sobre as empresas. E olha, tem uma matéria aí fantástica que eu não vejo a hora de colocar no ar, tá bom? Vem mais desabafo por aí. Antes, porém, eu quero falar das notícias dos jornais. O que Piracicaba aguardava já há algum tempo, né? Vamos fazer festa, estourar rojão e assim por diante, porque vamos receber o novo presídio, né? A conquista mais esperada do Vargas Negrão para a cidade de Piracicaba. Fez o que pôde na cidade, deixou a cidade linda, maravilhosa, bonita. E colocou um presídio também para enfeitar a Noiva da Colina. Então está aqui, o novo presídio será entregue em maio. É a notícia da primeira página do jornal Gazeta de Piracicaba. Parabenizar o prefeito, né, e os demais que colaboraram para que esse presídio viesse para cá, né, garantindo aí a nossa segurança. A chuva atrasou o andamento das obras da nova penitenciária, o que não é novidade, porque todas as obras que atrasam a chuva que é culpada. Então a chuva atrasou o andamento das obras da nova penitenciária masculina de Piracicaba. Conclusão prevista para esse mês mudou para maio. E se chover até maio vai mudar para junho, julho, agosto. E era bom, né, que não mudasse mais, nem inaugurasse. Mas enfim, litro do etanol passa de R$2. Proprietários de carros flex ou movido a etanol estão assustados com o preço do combustível, que apesar da alta ainda é vantajoso em relação à gasolina. Média do preço é de R$ 1,87. Eu não vejo motivo para os motoristas se assustarem com o preço do etanol, porque principalmente em Piracicaba nós não temos cana-de-açúcar, não temos usinas, entendeu? Então não é motivo para assustar, né? Se nós tivéssemos aí cana-de-açúcar à vontade, usina à vontade, a gente poderia assustar, mas nós não temos, né? Piracicaba é carente, o Brasil é carente de cana-de-açúcar, é carente de usinas de açúcar e álcool, né? Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar o Tarcísio Mascarim, que aliás eu quero mandar um grande abraço ao nosso competente presidente do Cimesp e também atual secretário de Desenvolvimento Econômico, nós falamos sempre do etanol, o quanto que teria que ser valorizado o etanol, mas infelizmente, né, no Brasil nada se cria, tudo se copia. Tem início hoje o balcão de negócios da Coplacana e a cidade terá mais oficinas de cultura, diz secretária Rosângela Camulese, a secretária municipal da Ação Cultural. No 15 em estado de alerta na tabela, também não é novidade, né? O 15 a cada dia mais decepcionando os seus torcedores, inclusive eu, tá? E Viva a Vida realiza dias 1º e 2 exames gratuitos. E infelizmente tivemos aí o passamento lamentável do professor Caetano Ripoli. Professor Caetano Ripoli, que faleceu no domingo e foi sepultado ontem. As nossas condolências à família Ripoli, em especial a Exalc, professor doutor Caetano Ripoli, que fez a história da Exalc no mundo todo. Lamentavelmente, nos deixou no domingo e neste momento já nos assiste de lá do outro plano. Mas deixa aí um legado de histórias, um legado de
de exemplo, de preocupação. Infelizmente é mais um que vai embora e Piracicaba lamenta aí a perda do seu filho Caetano Ripoli. Jornal de Piracicaba. Poupa Tempo tem espera de até 1 hora, mesmo com o novo sistema. Desde o início do mês, o usuário do Poupa Tempo pode agendar pela internet o horário que quer ser atendido para a renovação da CNH. Para a segunda via do RG, o serviço está disponibilizado há mais tempo. Na época do lançamento, o secretário estadual Davi Zaia, secretário estadual de Gestão Pública, chegou a afirmar que a demora para o atendimento chegaria a 8 minutos. O JP fez o teste na tarde de ontem e comprovou que o tempo de espera ainda é grande, chegando a 1 hora. Apesar, de otimizar o atendimento, o agendamento online do Poupa Tempo, disponível no site oficial do órgão e agora também o aplicativo na página do Facebook, tem sua funcionalidade quebrada pela falta de funcionários para atender uma grande demanda do Detran. Tem um grande carinho pelo Jornal de Piracicaba, mas qualquer órgão de imprensa deve saber aí que tudo que é instalado no município, seja órgão estadual, municipal ou federal, até ter uma adaptação demora um pouquinho, né? Então, tá aqui, olha, desde o início do mês, quer dizer, não faz nem um mês que foi instalado, que o usuário está usando, e já vem aqui um órgão de imprensa, né, citar aqui que tem espera de até 1 hora. É que nem quando foi instalado os parquímetros. Quando instalaram os parquímetros, houve uma reclamação geral. Meteram o pau no prefeito, na prefeitura, na Secretaria de Trânsito, falaram da CIP. Agora, ó, depois de um certo tempo que já se adaptaram ao uso do parquímetro, agora o parquímetro é uma das coisas mais brilhantes que a prefeitura fez. Então, lembrar aqui que nós temos que ter um tempo para adaptação, para contratar o funcionário e não, né, já de pronto dizer aqui que tem que esperar até 1 hora. Não discordo do jornal, o direito da imprensa de falar é livre, mas temos que ter aí, né, aí um pouco de desconfiômetro e de lembrar também que até se adaptar a um sistema demora um pouquinho. Operação em Avenida gera 66 multas. A Semutran emitiu 66 multas a motoristas durante o fim de semana na Avenida Carlos Botelho. As multas ocorreram entre os dias 22 e 24, no segundo final de semana da força-tarefa realizada pelo órgão e Guarda Civil na via. Na primeira semana da operação foram aplicadas outras 60 multas, totalizando 126 em 6 dias. É pouco, é pouco. 126 multas em 6 dias é muito pouco, porque o que esse pessoal abusa do poder público, abusa do trânsito, abusa de estacionar em lugar errado. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava na rua Prudente de Moraes, próximo ali ao banco HSBC, tinha uma caminhonete estacionada, uma caminhonete chique. Você via que era uma caminhonete de pessoas de poder, de dinheiro, né? Tem aqueles que compram e deixam lá 90 meses para pagar, mas tem aqueles que já pagam no ato. Então era uma caminhonete até aparentemente de uma pessoa bem de vida. E o agente de trânsito chegou, a caminhonete estacionada na vaga do idoso, o agente de trânsito chegou e cumpriu com o seu papel. Começou a fazer a multa. De repente chega o dono da caminhonete. Vocês não têm noção o que o coitado do agente de trânsito ouviu daquele camarada. Tá? Não, camarada não é, né? Porque camarada não ia fazer isso. O agente de trânsito cumprindo com o papel dele e o dono da caminhonete ele, não, porque eu sou idoso, porque está aqui o meu cartão. Ele tinha o cartão, o documento dele comprovando que ele tinha mais de 60 anos, mas ele não tinha o cartão que a Semutran emite para colocar no painel da caminhonete dele para ele ter autorização para parar ali. Então o agente de trânsito agiu de forma correta. E eu ali do lado, como jornalista, né, estamos só de olho para ver o que vai acontecer. Olhos e ouvidos atentos. De repente ele vira para o agente de trânsito e fala assim, não é o problema da multa, porque dinheiro eu tenho. Dinheiro eu tenho, a multa eu pago. O problema é que você está agindo errado. Poxa, agindo errado? O cara está estacionado errado e o outro que está agindo errado. Aí ele me chamou a atenção, né? O senhor também está com o carro estacionado aqui? Falei, não, eu trabalho aqui próximo e estou observando aí a atitude do senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando para começar? Eu falei, não faço nem ideia. O senhor está falando com um advogado. Eu falei, olha que legal. Aliás, que legal não, que vergonha eu falar com um doutor da lei, o senhor parar a caminhonete na placa onde está escrito que é proibido e o senhor querer dizer que o senhor está certo. O senhor é um advogado, o senhor deveria ser o primeiro a estar dentro da lei e o senhor está contendendo com o funcionário que está trabalhando e cumprindo com o papel dele. Eu falei, isso é vergonhoso no Brasil, viu, doutor? Eu falei, vou mais longe. Esse Brasil abençoado por Deus, como a gente sabe que é,
tem umas figuras como o senhor que não deveria estar aqui. Até mesmo porque o senhor disse aí há poucos minutos que dinheiro o senhor tem, o senhor paga a multa. Então é assim, enquanto você tem dinheiro, paga a multa. Então, o senhor não tem que maltratar o agente de trânsito, o senhor tem mais é que pagar a multa. Se eu fosse o agente, como o senhor tem dinheiro, eu faria aí 3, 4 multas, o senhor paga a multa na sua caminhonete e vai embora. Se o problema do senhor não é dinheiro, agora o que me envergonha é o senhor ser um doutor, um advogado, ver a sinalização que está errada e parar no lugar errado e querer contender. O senhor está errado e eu vou depor a favor do agente de trânsito. Aí ele viu que ele estava errado, ele montou na caminhonete e foi embora. Isso é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Jornal A Tribuna tem como matéria principal aqui: supermercados contratam temporários para a Páscoa, é a geração de empregos, né? E também traz sobre os atendimentos odontológicos que quase dobram em 8 anos, definidos os conselheiros tutelares da cidade. E nós vamos falar agora também do tempo e da temperatura, que o nosso horário já está passando um pouquinho, não estamos dentro do horário, são 11h13 agora. Vamos falar do tempo e da temperatura. Nós vamos, o tempo hoje em Piracicaba, a temperatura na marca dos 33 graus, a máxima e a mínima dos 19 graus. Você vê nesse momento comigo imagens ao vivo da cidade de Piracicaba, onde o sol aparece aí, dando o seu brilho e mostrando a sua força. O calor é bastante grande agora de manhã, bastante intenso, mas há previsões de chuvas para o período do final da tarde e também o período da noite. A umidade relativa do ar em 69% positivo e em 35% negativo. Nós vamos para um rápido comercial e nós voltamos em seguida, onde eu tenho a honra de conversar com o empresário Euclides Baraldi Libardi. Eu volto já, não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização: Centro Rural de Tanquinho. Patrocínio: Skol, a cerveja que desce redondo. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, pela Rede Opinião de TV, no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo, e a partir de agora você assiste comigo o Momento Empresarial Cimesp. O Cimesp, que é o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, e que hoje é administrado com muita maestria pelo nosso presidente, o Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim. Tem como seu vice-presidente o empresário Euclides Baraldi Libardi, que eu teria a honra de conversar com ele daqui a alguns minutos. Quero estender o meu abraço ao gerente executivo do Cimesp, o senhor Roberto Soriano, que também assiste conosco aqui ao vivo o programa Momento Empresarial Cimesp. É uma honra grande, senhor Euclides, recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo. O Cimesp, que já é um parceiro do programa Opinião Agora, foi um grande parceiro quando nós estávamos ainda no Espaço Persona e continua conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui à sua disposição. Seu Euclides, começando já, a nossa produção fez uma matéria e eu gostaria que o seu Euclides assistisse essa matéria e depois, em seguida, nós vamos fazer um comentário sobre ela. Ela não é demorada. Assista comigo essa matéria que foi feita lá no Distrito Industrial Unileste. Aliás, se é que podemos chamar de distrito aquilo lá. Vamos lá. Aí está a matéria que foi feita no Distrito Industrial Unileste pela produção do programa Opinião Agora. Bom, por aí os nossos repórteres e cinegrafistas passaram, né, para tentar descobrir o que é isso aí, se é uma rua ou se é uma mata atlântica ou é um matagal,
né? Aí a gente não saberia se era uma lagoa que foi secando aos poucos e se tornou essa vergonha que está aí, né? Como vocês estão vendo, buracos, pedras. Esse é o ponto de ônibus. Ponto de ônibus que foi instalado, na oportunidade teve por necessidade de instalar no meio do mato, porque não tem local adequado para instalar o ponto de ônibus. Aí é uma parte da calçada da rua Ademar de Barros, a rua em que tanto as condições do mato e também o desrespeito por parte dos funcionários que trabalham nas empresas é muito grande. Olha a vergonha que é. Eu gostaria que o Luciano voltasse um pouquinho, se for possível, desse uma congeladinha naquela imagem ali dos carros, por gentileza, só para falar um pouquinho da vergonha que está a cidade de Piracicaba. Alguns pontos cruciais aí da cidade. Olha, volto a dizer, a Ademar Pereira de Barros, e ali os carros, esses carros no mínimo devem ser dos funcionários. Eu pergunto, o carro está com a maior parte dele na calçada e a roda de trás na rua. Obrigado, Luciano. Ali tem uma placa pare, significa que ali é um cruzamento de via ou ali é uma saída de alguma empresa. E os carros estão posicionados em cima da calçada. Veja bem a situação. Depois, quando eu falo que tem que aplicar mais de 126 multas em 6 dias, muita gente pode achar que eu estou errado, mas olha a situação. Os carros, olha a vergonha que é o carro estacionado em cima da calçada. Agora, é dever da empresa ter o estacionamento. Se não for dever da empresa também, se ele achar que ele não é obrigação do empresário fazer o estacionamento, é obrigação desses motoristas aí, se é que eu posso chamar de motorista, estacionar o carro de forma correta. Se bem que às vezes a culpa nem é dele, é do delegado que assinou a carta. Mas a situação está crítica aí. Podemos rodar, Luciano, por gentileza? Então, continuando, aí o que deveria ser uma calçada, né? É simplesmente um espaço, aí são valas abertas, olha lá, tá vendo? O esgoto sendo depositado pelas empresas, simplesmente numa vala aberta, e que essa vala, pneus, olha, esses pneus com água dentro, né? Esse aí deve ser, acredito eu, que seja da campanha da dengue, né? Para atrair dengue e não para acabar com a dengue, porque não é possível uma situação dessa, uma situação calamitosa, esquecida. Agora, veja bem, quem passa por ali, por exemplo, olha aí, olha, o esgoto sendo lançado a céu aberto, e esse esgoto tem uma lagoa ali que vocês vão ver daqui a pouco. Olha a dificuldade para o carro passar, se bem que também está irregular, está rebaixado o carro, mas também é um problema do indivíduo que está dirigindo. Mas olha a dificuldade para ele passar ali. Tudo isso daí que vocês estão vendo, gente, é rua, quer dizer, era rua, e que está abandonado. E isso não está abandonado não só hoje não, já faz um bom tempo que está abandonado isso daí. Olha só, pedregulho, poça de água, quando chove, ali é a estação elevatória de esgoto Figueiras, que dá essa impressão que depois que passou a ser terceirizado isso daí, também não tem nem como qualificar a situação. Olha a entrada da estação de tratamento de esgoto, o portão ali tomado pelo mato, a cerca tomada pelo mato. Você pode ver comigo ali, além da entrada do portão, essa aí é na rua Felipe Zaidan Maluf, além da entrada do portão, que era para ter ali uma via de acesso de acordo, uma rua certinha para poder entrar, você vê o mato ali impedindo a passagem do veículo. Aí já é um outro setor ali do Unileste, rua de terra, carros estacionados na área de preservação ambiental, porque ali se percebe que é uma área de preservação ambiental. Se não for, depois eu até vou corrigir, mas aparentemente é uma área de preservação ambiental. Os carros estacionados em cima ali, não dá para chamar de calçada, em cima da área de preservação ambiental. Quando os carros deveriam estar estacionados de forma correta, deveríamos ter aí uma rua decente para passar, com sarjetas, até pintada aí de branco para sinalizar o local. Agora, pasmem os senhores, um distrito industrial onde as empresas estão instaladas há muito mais tempo do que o distrito industrial Uninorte, o Noroeste e outros que estão vindo aí. Olha a vergonha e o caos que está isso daí. Depósito de materiais, tá vendo? Olha, telhas quebradas, pedaços de madeira. Olha a dificuldade para o caminhão passar, vai vendo. E o detalhe, nós temos conhecimento de que foi liberada uma verba justamente para tratar disso, no valor de 6 milhões de reais para o nosso município, correto? 6 milhões de reais, é o que nós temos informação. Agora eu gostaria de saber onde é que essa verba foi aplicada, se ela já foi aplicada,
quando vai ser aplicada, porque aí, especificamente para esse local aí do Unileste, nós não estamos vendo nada de tratamento, nada de melhorias, nada. Isso porque, olha, isso porque é um distrito industrial, onde ficam as empresas. Agora, imagine os senhores, se um distrito industrial, onde ficam as empresas, está nessa situação, imagina se a produção do programa começar a andar os bairros de periferia, né? Começar a andar lá no Bosque dos Venheiros, começar a andar no Jardim Monte Líbano, no Jaraguá, que o Jaraguá também tem uns locais lá que estão péssimos. Imagine se nós começarmos a andar de helicóptero e pegar as imagens e mostrar a realidade da cidade, a partir de janeiro, tá? Se nós começarmos a mostrar a realidade da cidade a partir de janeiro, aí é que os senhores vão ver o que realmente está acontecendo em Piracicaba. Infelizmente, olha, eu volto a dizer aqui, eu vou fazer essa crítica em cima, mas é uma crítica justa, é uma crítica justa. Infelizmente, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Trânsito e Transportes, infelizmente, desde o dia 1º de janeiro até agora, não vimos fazer nada, absolutamente nada. No que diz respeito a corte de mato, a pavimentação das ruas, melhorias nas estradas, melhorias nas avenidas, nós não estamos vendo fazer nada, nada por enquanto, tá? Essa verba de 6 milhões de reais, eu estou acabando de receber informação aqui que é para o combate à dengue, tá? O combate à dengue. Então precisa investir de uma forma geral, não investir somente no centro da cidade, ou investir nos bairros aí com pessoas de maior poder aquisitivo, precisa investir no geral, porque essa situação que está aí hoje, o Distrito Industrial Unileste, além dos pneus esquecidos ali, as águas paradas nas valetas e as águas paradas nas proximidades das empresas, elas também atraem dengue. Então, esse dinheiro que está vindo é uma forma de até investir nessa parte de obras e melhorar a cidade, fazer com que realmente o combate à dengue também seja feito ali no setor empresarial e não somente nas casas e municípios. Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público faz a dele e o cidadão faz a dele. Mas eu devo dizer que essa situação no setor industrial, no distrito industrial, onde a maioria das empresas estão concentradas, infelizmente está um caos, está uma verdadeira vergonha. E não adianta, né, com todo o respeito que eu tenho aí pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras e pela Secretaria de Trânsito, não adianta virem aí falar, né, não, porque está sendo feito, está planejando, mas veja bem, olha, raciocine comigo, você que é cidadão piracicabano, ou você que adotou Piracicaba como sua terra natal, toda a secretaria, toda a administração, quando ela troca de governo, como aconteceu em Piracicaba, prefeito Barjas Negre, o ex-prefeito, competente prefeito Barjas Negre deixou a administração e entrou o prefeito Gabriel Ferrato. Então o que acontece? 3 meses antes, ele é reservado e preparado somente para a transição do governo. 3 meses antes do novo prefeito, os novos secretários assumirem as pastas, ele é reservado para a transição do governo. Agora, 3 meses antes, dezembro, novembro e outubro, passou janeiro, fevereiro está terminando depois de amanhã e ainda não foi feito nada, principalmente no setor industrial. Então agora fica uma pergunta aí que inclusive eu quero fazer também ao seu Euclides, sem querer colocá-lo aqui, né, numa situação difícil, mas seu Euclides, o senhor também tem uma empresa lá. E a responsabilidade desse setor é das empresas que estão lá em fazer todos os consertos, o combate à dengue, arrumar as pistas, as estradas, ou é dos empresários? É do poder público ou do poder privado? Como é que fica essa situação? Isso é do poder público. Eu quero primeiro complementar para você que a Unileste é o distrito que mais tem funcionários e é o que mais arrecada, certo? Então, como ele não é um condomínio fechado, certo? Ele é aberto, ele foi se fazer um histórico, quando foi lançado o distrito Unileste, ele foi com grande euforia, porque foi com a vinda da Caterpillar, e ele pecou em muitas coisas que não haviam, talvez as pessoas que lançaram não tinham experiência necessária para fazer uma contraprestação aí com as empresas que estavam chegando lá. E por isso também muitas empresas pegaram terreno, venderam os terrenos, certo? Passaram para outros.
E a partir daí daquela euforia, certo? Eu não sei por que cargas d'água, todos os prefeitos, eu posso dizer que eu estou lá desde 1990, certo? Todos os prefeitos devem ter uma visão que as empresas é responsável pela rua. Não, a empresa é responsável pela calçada e dentro da sua empresa. Sim. Porque para mim funcionar eu preciso de licença de funcionamento CETESB, preciso de licença do solo, todas as licenças que a prefeitura me concede. A rua, já existe impostos e taxas que são exatamente porque a prefeitura tome esses cuidados. E com detalhe, impostos e taxas altíssimas. Sim, são mais altas que em outros bairros da cidade, porque são área industrial. Então nós tivemos casos ali, nós tivemos uma reunião com o prefeito, uma época que ele falou, não, olha, eu preciso cuidar da área dos bairros, porque no distrito vocês têm dinheiro, vocês fazem. Não, nós não fazemos, eu não sou obrigado a fazer. Certo? Eu posso negociar com ele, se houver uma boa proposta da prefeitura, por falta de verba, alguma coisa, nós podemos fazer. Mas hoje e houve essa tentativa lá com o Barzas, com o último prefeito, mas acabou dando em nada, porque também nós temos lá empresários que não concordam em pagar, porque são N motivos. Alguns dizem assim, olha, mas eu só venho de carro aqui, não estrago o asfalto. Sim. E tenho minha calçada bonitinha. O outro diz, olha, aquele lá, os caminhões dele passam aqui o dia inteiro, estouram o asfalto. Ele é que tem que pagar mais do que eu. E tem aqueles que dizem assim, eu já pago imposto, eu não vou pagar isso. Então as negociações zeraram, não se foi para frente. E hoje chegou num ponto assim, Marcelo. Eu estou lá, eu não posso pedir meu funcionário fazer hora extra à noite. Eles têm medo, porque não tem ponto de ônibus, a iluminação é precária, algumas ruas ali também não tem rede de esgoto até hoje, vocês até viram na matéria aí. Sim. E a gente agora está na espera, certo? Nós temos o Tarcísio lá no desenvolvimento, né? Na Secretaria de Desenvolvimento, temos um novo prefeito que deverá ouvir os empresários de lá. Deveremos ter alguma coisa, não pode ficar como está lá, porque ele está intransitável, está inseguro. Lá se rouba carro toda semana. Sim. Por que rouba carro? Porque lá nós temos uma rodovia do Açúcar, uma Luiz de Queiroz e um anel viário. Ou ele pega um carro dali, o funcionário está também, pega o carro, quando ele vai ver 5 horas, o cara já chegou no Mato Grosso, já chegou no litoral, porque ele tem 3 pistas que podem levar embora o carro embora. E essa insegurança, certo, gera um desconforto para nós, desconforto para quando você precisa que seu empregado faça hora extra. Isso a gente espera que agora, com essa nova administração, que possa sentar soluções. Nós temos lá o Tarcísio, temos o secretário de obra e temos um novo prefeito, eu acho que com grandes ideias, e que vai deixar a marca dele na prefeitura. E a marca dele, eu acho que as indústrias é um fator muito importante em Piracicaba, de renda, de arrecadação, e eu acho que é por aí que ele tem que olhar. A empresa como uma fornecedora de receita para que ele possa administrar a cidade. O senhor fez uma colocação muito importante e eu quero fazer uma abordagem desse assunto que o senhor Euclides colocou. O empresário não quer porque tem a calçada bonitinha, outro porque ele vem de carro e tal. Olha, eu penso assim, e se eu estiver errado, está aqui o programa aberto para você, ou melhor, para o senhor secretário, o senhor prefeito vir aqui e falar conosco. Mas eu penso assim, não existe esse negócio do prefeito não querer, do empresário não querer, perdão. Eu penso, porque quando você acha, não tem certeza. Penso eu que o poder público tem que agir da forma como age com os pobres da cidade, tá? Os cidadãos do bem, os cidadãos que moram nas suas casas e que tem uma casinha lá, às vezes de 2 cômodos, mas o imposto vem, o IPTU chega lá. Se tiver que fazer o asfalto, ele vai fazer, e aí o proprietário da casa, ele tem que cercar, o poder público divide, ele paga o asfalto, ele paga a calçada, ele paga tudo, e aí dele se não fizer, ele é multado. Então penso eu que o poder público tem que fazer o seguinte, não existe essa do empresário não querer, é mandar a máquina lá, fazer tudo que tem que fazer, consertar o que tem que consertar, entendeu? Multar esse pessoal que deposita esgoto no meio ambiente, tá? Na área de preservação ambiental, e que deposita naquela lagoa que tem lá. Então eu acredito que a competência
do poder público é essa, é fazer e mandar conta para o empresário. O empresário não quer nem saber porque ele anda no seu belo carro, com ar-condicionado, com todo o respeito que eu tenho pelos empresários, mas ele anda no seu belo carro, com ar-condicionado, ele tem todas as condições, se quebrar aí, estourar, rasgar um pneu, ele simplesmente manda numa empresa e coloca outro pneu novo. Agora, ele esquece que ele tem um funcionário lá, que ganha às vezes um salário mixaria, e que ele acha que ele está pagando bem, tá? Como a gente sabe, até de empresas por aí, que o funcionário tem que fazer hora extra para poder comprar um Fusca velho, tá? Com todo o respeito que eu tenho, porque ele tem Fusca velho também. Mas o empresário acha que ele paga bem para o funcionário e às vezes ele não está pagando bem não. Então para ele não é normal ele passar com o carro ali e se quebrar manda consertar. Agora ele tem um funcionário que vai trabalhar de carro e que ele também passa pelo mesmo buraco, mas que ele não tem todas as condições que o empresário tem. Volto a repetir, eu respeito os empresários, tenho um grande respeito, uma grande admiração, mas está na hora do poder público mandar fazer e mandar conta para o empresário. Não existe essa de não vou querer pagar porque isso é meu, porque isso aqui. Não, tem que fazer como faz com quem não é empresário também. A Hyundai está lá instalada, tá? E para a Hyundai todas as melhorias foram oferecidas. Agora lembre os senhores do poder público que o mesmo imposto que a Hyundai, que vocês recolhem da Hyundai, as empresas menores também pagam. É o mesmo imposto, em proporção menor, mas paga. Então o mesmo direito que uma empresa multinacional, que uma empresa grande tem, a empresa de menor porte, de médio porte também tem. O empresário tem esse direito de ter as melhorias e de ter também aí os recursos necessários para que sua empresa possa continuar sobrevivendo. Então está na hora do poder público começar a se mexer. Faz o trabalho e manda conta. E se o cara se recusar em pagar, pronto, bota ele lá na lei, onde tem que ser colocado, mas ele tem que saber que o local ali pertence para ele também, tá bom? Nós vamos para os comerciais que eu já estou atrasado e nós já voltamos já. Não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Apoio Prefeitura do Município de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o Momento Opinião Empresarial Simesp. E hoje eu tenho a honra de conversar aqui com o primeiro vice-presidente do Simesp, o senhor Euclides Baraldi Libardi, empresário também em Piracicaba. E olha, só fazendo aqui uma colocação, que às vezes a gente acaba falando e não explicando de forma adequada. Mas quando eu me refiro aos empresários e ao poder público, o que já está pronto lá, o empresário já pagou. Ele já pagou, ele já contribuiu com a sua parte. Compete ao poder público fazer a manutenção daquele local. Agora, quando eu digo do prefeito mandar fazer e mandar conta para o empresário, é o local onde não se tem o asfalto, como nós vimos uma rua ali que não tem asfalto nenhum. E para o empresário está tudo bem, porque enquanto ele está tendo acesso na empresa, está tudo bem. Agora o problema é a hora que começar as chuvas, não tirar, inclusive aquela terra que está ali, e provocar erosão, provocar algumas valas, aí não tem mais como atravessar, como passar. Então o que eu quero dizer aqui, como eu disse no começo, respeito os empresários e admiro muito e lamento um empresário de porte menor não ter as mesmas contribuições que o empresário de porte maior tem, né? Como eu citei aqui a Hyundai,
e cito com toda a propriedade e deixo o espaço aberto também para a Hyundai vir aqui se manifestar sobre esse assunto, mas veja bem, a Hyundai tem lá todo o seu pavimento, as suas ruas todas sinalizadas, todas melhoradas, mas a Hyundai também colaborou, tudo bem, mas as empresas pequenas também colaboraram, as de médio porte, de pequeno porte, elas também colaboraram. Já pagaram seus impostos, já pagaram o asfalto, só que o asfalto foi detonado, tá, pelo tempo, pela chuva, e o poder público não fez a manutenção. Então compete ao poder público, porque a partir do momento que o poder público não faz a manutenção, a partir do momento que os empresários já pagaram o asfalto, pagaram as condições boas continuam as condições precárias, o empresário está sendo lesado pelo poder público, o que isso não é justo. Tá? Então, corrigindo, quando eu disse sobre fazer e mandar a conta, são justamente aonde não se tem o asfalto ainda, onde se tem que asfaltar, onde se tem que levar na rede de esgoto, a energia, então faz, ou chama os empresários para uma conversa, o prefeito, as autoridades competentes chamam o empresário, até mesmo porque eu volto a falar aqui, Gabriel, eu votei no senhor e sei da competência do senhor e sei o que o senhor vai fazer. Então, chama os empresários para uma conversa, chama eles para conversar, expõe a necessidade e vamos tomar as providências que tem que tomar. Mas sempre aí favorecendo, é claro, a nossa cidade de Piracicaba. Seu Euclides, vamos falar um pouquinho, eu quis fazer essa colocação, porque às vezes o telespectador que nos assiste fala assim, pô, mas o Marcelo está querendo que o empresário pague tudo. Não, não é nada disso. Não. Né? Explicamos direitinho que já tem lá o que é feito e que o empresário já pagou, agora o poder público tem que fazer a manutenção. E a manutenção sem mandar ônus algum, sem mandar conta alguma para o empresário. Ele tem que fazer a manutenção periódica e não deixar esse caos que está, né? Porque está uma vergonha. Senhor Euclides, vamos falar um pouquinho sobre a economia. E lembrando que o Cimesp, olha, o Cimesp tem feito muito ali, viu, pelas empresas, junto ao poder público, para que as coisas possam melhorar. Mas o Distrito Industrial Unileste ainda está precário. Vamos falar um pouquinho da economia da cidade, senhor Euclides, uma vez que o pessoal fala tanto sobre a economia, mas a geração de empregos ela tem sido constante, principalmente no setor metal mecânico. Piracicaba é uma cidade, vamos dizer, abençoada por Deus. Por quê? Porque ela tem os três setores econômicos, que é indústria, serviço e comércio, um certo equilíbrio aqui. Nós tivemos um desequilíbrio agora com as usinas, com o sucro alcooleiro, mas em compensação chegou as montadoras aí, acabou suprindo a oferta de emprego que foi perdida com o sucro alcooleiro. E com a chegada dessas empresas também, essas indústrias pagam bem. E ela pagando bem, esse recurso extra, ela vai para o comércio, certo? E o comércio vai bem. Então, nós temos uma indústria que substitui uma mão de obra de um setor de indústria para outro, certo? Não que aquele setor tenha fechado, mas ele está sofrendo, vai sofrer um bom tempo, porque não me parece que o governo tenha vontade alguma com o etanol, certo? Eu acho que esse setor aí, o pessoal vai ter que se rebolar um pouco, mas nós temos outros setores. Se você pegar também num livro que nós temos lá no Cimesp, só nas nossas associadas em 200 e poucas empresas, você vê o rol do que se produz em Piracicaba em termos de indústria, só no setor metalúrgico. E você imagina as outras indústrias que nós temos aqui, muitas, sim, certo? Então, temos o setor agrário também aqui, ele é bom, nós temos a cana, moído, não está bem, mas se não faz álcool, faz açúcar. Então nós temos três setores que dá conta, então a Piracicaba não tem passado por grandes problemas econômicos, não. O pessoal está aí, você vê no final de semana os restaurantes cheios, as lojas cheias, o comércio está aí, o nosso comércio movimentado. O nosso nível de desemprego é pequeno. Então, essas crises que vêm vindo, elas são suplantadas aqui em Piracicaba. Tem um empresário criativo, bastante criativo. Temos dificuldades que se tem em todo o Brasil, mas Piracicaba realmente, eu não diria nem Piracicaba, eu diria que essa região do estado de São Paulo, é uma região que não vai passar por grandes problemas, mesmo com todas essas crises que tem aí mundiais, há 4 anos que as indústrias não crescem, sim, certo? Mas ele se mantém. Então, pegar toda a nossa região, que você pega aqui Campinas, Americana, Indaiatuba, Piracicaba, Limeira, são todas cidades que estão em um crescimento muito grande, certo?
Isso são região perto, que tem uma influência, porque você pega funcionário de lá, você comercializa, é muito bom. Piracicaba realmente é uma cidade abençoada. Realmente, e ainda falando dentro dessa área da economia, senhor Euclides, o que falta hoje, como eu falei aí no início sobre o etanol subindo tanto até, né, eu fiz aí coloquei uma situação sarcástica, tá, onde eu disse que a cidade e o Brasil não tem cana-de-açúcar, não tem usinas, e é uma coisa que deixa a gente intrigado, porque, senhor Euclides, o senhor que é um empresário conceituado, tem uma empresa de nome, de renome na cidade, daqui a pouco nós vamos falar sobre a área do senhor Euclides, na empresa dele também, mas ainda dentro desse parâmetro do etanol, o que falta hoje no Brasil para que o etanol possa ter prioridade no consumo, colaborando com o meio ambiente, e o preço que hoje é altíssimo, com tanta cana-de-açúcar que temos, o que falta para que o etanol possa ter um preço menor e possa ser mais utilizado? Eu costumo brincar muito aí, às vezes em roda, ou lá no Cimesp, que quando o Lula tomou posse, sim, ele teve em Piracicaba, e aí o etanol, ele se entusiasmou inclusive com o etanol. Foi até na África fazer propaganda do etanol. Sim. Mas depois, um dia, ele lavou a mão lá com petróleo. E eu imagino que alguém deve ter dito para ele assim, falou, olha, se você incentivar tanto o etanol, a Petrobras vai para o buraco, porque a Petrobras vende gasolina e diesel, ela não vende álcool. Eu imagino que só pode ser isso, para ver esse tamanho de desinteresse que teve, certo? Nesse sim, setor, é um setor que abrange muito investimento. Veja bem, havia uma previsão de 40 novas usinas no Brasil. Essas usinas não saiu nenhuma, ao contrário, fechou outras usinas. Fecharam várias usinas. Sim. E por que esse desinteresse? Porque o governo achou que outros vetores de economia, principalmente no petróleo, investiu mal, inclusive, porque, segundo toda a imprensa, a Petrobras também está caminhando mal, e abandonou um setor que, infelizmente, Piracicaba era dependente alguns anos atrás, para nossa sorte, como eu comentei agora há pouco, outras empresas acabaram absorvendo essa mão de obra que iria ficar ociosa aqui. E não é só Piracicaba, nós temos a situação de Araçatuba, Ribeirão Preto, Sertãozinho, todas, e Goiás e tudo. E todo esse pessoal não confia mais, certo? Eles não têm mais confiança no governo e eu vou investir, vou fazer uma usina, porque eles não confiam mais. O governo, sim, não passa mais confiança ao empresário. E não passando confiança, os investimentos vão para outros setores. E o empresário sofre com isso. Sim, eu acho que esse setor do etanol aqui, ele não tem solução a curto prazo, não. Na minha visão, assim, modesta, eu não estou na área, certo? A minha empresa é outro setor, eu não estou na área, mas eu tenho a impressão que ele não tem solução a curto prazo, porque exatamente todos os grandes investidores nessa área, nenhum está fazendo uma nova usina, nenhum pensa em fazer novas usinas. Ok. Nós temos aqui uma colocação do Paulo Ramos, da Cidade Alta, e ele diz o seguinte: o Cimesp, através dos conselhos, dos consegues e outras questões, tem dado a sua contribuição para a cidade de Piracicaba. Gostaria que o empresário Euclides Baraldi falasse um pouco sobre esse assunto. O Cimesp, ele nasceu para dar apoio às empresas do setor metal mecânico. E ele tem uma diretoria dinâmica, uma administração dinâmica, que sempre que surgem novas demandas, nós estamos prontos lá para atender. Então, eles são em cursos, palestras, enfim, tudo que surge de novo, nós estamos lá. O Roberto é o que filtra tudo aquilo que aparece, certo? E solta para a diretoria, então, encaminha nos canais competentes dela, que ela pode resolver aquilo que é possível ela resolver. Caso contrário, a gente leva para o poder público, certo? Algumas coisas. Mas nós somos hoje, eu acredito, uma entidade muito identificada com a cidade. Nós temos uma identificação muito grande com a cidade e uma preocupação grande com a cidade.
nós temos preocupação com o meio ambiente, preocupação com os direitos trabalhistas, temos... Enfim, eu acho que para o empresário o Cimesp hoje é um apoio, né? Um centro de apoio onde ele pode ir, não só do nosso setor, até de outros setores. Agora mesmo nós vamos ter, dia 13 e 14, aquela palestra da ZNR, né, Roberto? Sim. Certo? E vai estar aberto a todos os empresários, que é um trabalho nosso também, juntamente com outras entidades, juntamente com o Sereste, para qualificar que todas as empresas vão se adaptando às novas normas, enfim, há um trabalho cada vez mais limpo. Okay. O Eduardo Pereira, do bairro Jardim... Tem hora que essa internet some daqui. Do bairro Jardim Chapadão, ele diz o seguinte, ele faz a seguinte colocação: o Cimesp tem um trabalho social de grande relevância entre muitos que o Cimesp faz em Piracicaba. O cidadão, e aí posso dizer micro, médio e grande empresário dão sua contribuição. O governo precisa ser mais efetivo em suas ações como um todo, olhar e ter uma visão de 360 graus para o empresário? Tem que ter, lógico. Opa! O governo, quando a gente comentou a coisa da Unileste lá, eu falei, todos os prefeitos que passaram tinham aquela ideia, olha, o empresário, ele se vira. Não, o empresário, ele tem que criar emprego, gerar renda, criar produtos, paga os impostos, mas ele tem que ter o apoio, tem que ter a segurança do governo, tem que ter a confiança que ele está trabalhando e tem um governo que lhe dá apoio, que não muda a regra, certo? Sim. E quando ele precisa de financiamentos e coisas, ele tem que ter aonde buscar. Esse é o apoio e a falta de confiança que o empresário tem hoje, que os grandes financiamentos a custo baixíssimo não são para as pequenas e médias empresas, que são a grande empregadora e as grandes treinadoras de funcionários, certo? As qualificações, com todas as escolas que nós temos aí, mas que mais qualifica funcionários são as empresas pequenas. E essas empresas pequenas são as que mais têm dificuldade hoje para atuar no mercado, certo? Porque ela tem dificuldade de acesso a crédito e dificuldade de ser ouvida, inclusive. Então, o Cimesp faz uma coisa, nós temos um grande número de empresas pequenas lá e sempre que é possível nós somos o porta-voz dessas empresas. Muito bem, senhor Euclides. Nós temos mais outra pergunta aqui. Essa pergunta é do José Antônio de Siqueira. Ele é do bairro Nazaré. Ele pergunta o seguinte: tem uma pequena empresa. Gostaria de saber se o Cimesp tem alguma programação, tipo curso, algum evento a ser programado para as pequenas e médias empresas nos próximos meses. Tem. Semanalmente nós temos. Quando ele entrar em contato com o Cimesp, vai falar com o Roberto, com as meninas lá, e ele vai pegar o rol de todos os cursos, palestras que organizamos lá. Isso tem... Se ele ligar agora lá, ele vai ser atendido e já vai tomar conhecimento de tudo aquilo que a gente oferece lá. Ok, então lembrando que nós estamos ao vivo e neste momento, se você, o microempresário, ligar para lá, o médio empresário ou o grande empresário, você vai tomar conhecimento, inclusive já aproveitar, se não for associado ainda do Cimesp, já se associar, né, senhor? Se associar, é verdade. Nós vivemos do sócio. Seu Euclides, vamos falar um pouquinho agora, nós temos aí alguns minutos finais do programa, temos ainda 7 minutos, mas eu gostaria de abordar um pouquinho o brilhante trabalho que a Fundiarte faz, inclusive levando o nome de Piracicaba para o mundo todo. A Fundiarte, que é a empresa da qual o senhor Euclides hoje é um dos diretores. Vamos falar um pouquinho da Fundiarte. Quem vai falar da Fundiarte? O próprio nome já diz, é uma fundição que funde obras de arte. Sim. Certo. E realmente nós trabalhamos com um artista plástico, e não é um ramo maravilhoso assim para se faturar, para se ganhar muito, porque quando a situação fica crítica, como está já há 4 anos mais ou menos de uma crise internacional, ela vai refletindo primeiro em obras de arte, certo? Então, mas nós temos lá também vários setores, trabalhamos com brindes,
coisas, ornamentos também sacros. E a gente faz algumas peças que nos orgulham, alguns artistas que nos orgulham muito. Hoje, por exemplo, eu vou falar com vou até que, bom, já não poderia ser falado até hoje, mas hoje já posso falar. Vai ser inaugurado sábado, no Rio de Janeiro, na Gávea, na sede do Flamengo, uma estátua do Zico. Do Zico? Puxa vida. E foi totalmente feita aí na Fundiarte. Hoje estamos dando acabamento nela lá. Foi o escultor, o filho do meu sócio Eduardo, que fez a modelagem. Foi aprovada pela família do Zico. Nós fundimos e vai ser inaugurado. Então essas obras dão orgulho para a fundição, elevam o nosso nome. E são trabalhos que todo dia nós temos um trabalho diferente. Nós não repetimos o trabalho lá, certo? Sim. Então os nossos funcionários, eles realmente podem até não gostar do trabalho, mas eles têm têm a felicidade de não precisar trabalhar de uma forma repetitiva. Sim. Todo dia aquela mesma coisa. Não, hoje está fazendo um ciclo, amanhã faz uma outra coisa, uma escultura, enfim, é um trabalho muito bonito e eu acho que falar da Fundiarte para mim, que estou lá já há 50 anos, e sou responsável por ter entrado nessa área de arte, porque eu não trabalhava com arte, são meio séculos. Sim. E quando entrei no trabalho de arte, me apaixonei de certa forma e estou até hoje. E por falar em arte e Fundiarte, quero mandar um abraço para o Edu, que é um dos artistas lá, né? Isso. De vocês, o Eduardo, mandar um grande abraço a ele e a todos da Fundiarte. Eu tenho uma pergunta aqui, seu Euclides, essa pergunta vem do Felipe Capelletti, ele pergunta o seguinte, dentro das artes feitas pela Fundiarte, qual foi a de maior impressão, a que mais causou sucesso, feita pelo seu Euclides? Olha, mais sucesso é uma que a gente fez, foi para Goiânia, que, pelo seu porte, pelo seu tamanho, certo? Assim, ela era um cavalo, com um cavaleiro do fundador de Goiânia, que tinha 6,5 metros de altura. 6,5 metros? E ela pesava 2.400 quilos. Mas a gente tem algumas obras que a gente se orgulha muito. Nós temos na embaixada, em frente ao prédio da Câmara de Paris, uma obra do Victor Brecheret, que chama Carregador de Perfume. É uma obra que está exposta no Centro Mundial de Arte, que é Paris. E ela está lá no jardim, e foi feita aqui na Fundiarte, pela filha dele, né, que tem a Fundação Brecheret. Aquela é uma obra que eu diria assim, não é tão grande quanto a coisa, mas a delicadeza e o próprio artista, que é o maior escultor que teve no Brasil até hoje, certo? É reconhecidamente o mais caro e o melhor, realmente muito criativo, e que a gente colocou lá em Paris. Ela era grande também, tinha 3,20 metros, mas a delicadeza, a coisa, tanto é que foi comprada ela foi comprada pela Câmara, não seria a Câmara de Deputados da França, mas está lá no jardim dele, e não num jardim que tem na frente, não, ela está dentro do jardim mesmo, certo? Não está numa praça pública, não, ela está dentro do jardim da Câmara. Muito bem, e isso entre outras, né, que foram feitas pela Fundiarte. E o que eu lamento sempre, né, até algumas pessoas já comentaram com a gente, o peixe que está na entrada da cidade não ter sido feito pela Fundiarte, né? Teria ficado com maior brilho, teria ficado mais belo do que mas a gente entende também que nem tudo é como nós queremos, certo, seu Euclides? Não, aquilo lá é uma... Quem encomendou, né, deve ter sido a prefeitura, fez o portal e realmente aquilo não passou nem por vamos dizer assim, uma concorrência pública. Olha, a prefeitura deseja fazer tal coisa, existe, cria-se um grupo de artistas e os artistas criam e mandam fundir. Foi já uma encomenda direta. É comum que isso acontece em todos os lugares, quase é comum. Quase todas as cidades que você vai por aí tem aqueles Cristo na frente da cidade. Aquilo a prefeitura encomenda para um artista, ele faz, não passa por concorrência, nem passa. Agora, por Piracicaba, uma cidade como Piracicaba, já com poder aquisitivo e com os grandes artistas que nós temos aqui, principalmente na área da pintura, nós temos grandes artistas, até no jornal de hoje, achei até que você ia falar que o Eduardo Borges estava assumindo a Pinacoteca, é um grande pintor, com uma série de medalhas. Poderia ter esses concursos para se criar um monumento. Sim. Certo? Não precisa Fundiarte fundir, que tem muitas funções aí fundindo.
mas se criar alguma coisa de impacto na cidade. Muito bem. Aliás, né, por falar em Eduardo Borges, parabenizá-lo, às vezes, né, é tanta coisa para a gente falar que a gente acaba até deixando algumas coisas para trás, mas parabenizar o Eduardo Borges por estar assumindo a Pinacoteca. Aliás, vai ficar na mão de um grande profissional. Sim, né? Ele é apaixonado. Eu tô meio com medo de falar aqui dos profissionais, porque às vezes a gente elogia tanto uma pessoa e depois, quando ele está no poder, ele acaba aí, né, meio que relaxando, vamos dizer assim. Né? Então, eu estou meio preocupado de começar a elogiar. Vou começar a esperar o pessoal mostrar o trabalho para depois elogiar, tá? Mas olha, do que nós falamos aqui, esse programa se chama Opinião Agora justamente para isso, para você opinar, dar a sua sugestão, fazer a sua colocação. Agradeço muito aos internautas, ainda estão várias perguntas que vão ficar para trás, que deveriam ser feitas ao seu Euclides, e por conta do tempo nós não vamos poder fazer. Mas eu quero agradecer a vocês, citado nesse programa, que foi comentado. Este programa está aberto à sua disposição para você vir aqui também fazer a sua consideração, fazer o seu relato e falar. Se alguma coisa que nós falamos aqui você discorda, não saia falando para os outros, faça crítica construtiva, venha aqui falar aqui conosco e nós estaremos recebendo você de portas abertas. Seu Euclides, muito obrigado pela presença, leve nosso grande abraço a todos do CIMESP e nós convidamos o senhor para um próximo encontro. Estarei sempre à disposição, eu agradeço você, certo, e por esse espaço. Em termos econômicos, teria muito que ser falado. O tempo é curto, portanto, numa próxima oportunidade, se houver, com certeza estaremos aqui. Vai haver e será logo, com certeza. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer ao seu Euclides Baraldi de Bardi, agradecer ao CIMESP, ao seu Roberto Soriano pela presença aqui junto conosco, agradecer ao CIMESP pela parceria e agradecer a você que esteve comigo até agora. Amanhã eu recebo aqui uma das mulheres mais poderosas do Poder Legislativo de Piracicaba, Kátia Garcia Mesquita, ao vivo. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.